Bom dia, meus amores! Hoje são 28 de outubro de 2020, quarta-feira, e hoje tem um montão de coisa preparada para a gente aprender. Por isso que eu quero que você fique bem atento. E hoje o nosso estudo vai ser sobre as histórias em quadrinhos. Isso mesmo. E quando a gente fala em histórias em quadrinhos, a primeira coisa que vem na nossa mente são os gibis, né? Os gibis são muito conhecidos por nós. Vocês lembram que lá na escola tinham vários gibis? É, e dentro dos gibis tem várias histórias compostas por narrativas, né? Que conta toda uma história e dentro dessa história tem os personagens, que muitas vezes é uma representação de um ser humano, de uma pessoa, mas às vezes tem os animais que ganham vida, né? E essa história ela acontece em um local. E dentro desse local tem todo um cenário, seja na floresta, seja numa casa, seja numa escola, né? E essa história toda acontece durante um tempo de espaço, seja durante o dia, durante a tarde, seja num espaço de tempo de 1 hora. Então, existe toda essa situação em volta da historinha em quadrinho que torna ela interessante. E o visual da história em quadrinhos é realmente organizado em quadros, né? Onde ficam os personagens, as falas. Nós sabemos um pouco sobre as histórias em quadrinhos, mas você tem noção de como surgiu? Olha só que interessante. Desde os primórdios, o homem já desenvolvia desenhos para representar a sua vida. É tanto que os homens das cavernas, eles produziam desenhos nas pedras, que representavam as caças, a sua vida, né? E, com o passar do tempo, isso foi melhorando e se aperfeiçoando, surgindo, por exemplo, o papel, né? Vocês podem observar essas duas imagens do vídeo e vocês vão observar que o papel parece ser bem antigo, né? Não parece tanto com as historinhas em quadrinhos que a gente conhece hoje da Turma da Mônica. Então, a primeira história, ela surgiu a partir de um artista americano, Richard Outcault, lá em 1895, em Nova York. E ele fazia representações da vida diária, né? Através desse personagem que aparece na primeira imagem. O nome da primeira revista foi chamada The Yellow Kid, né? O Garoto de Amarelo. E ele era um menino de rua. E aí conta toda uma história. Agora vamos usar a imaginação. O que vocês acham que tinha nas histórias de antigamente? Olha só, assim como hoje, se retratavam muito os super-heróis, que são dotados de superpoderes, né? E que realmente envolve a gente, trabalha muito a nossa imaginação, né? A gente fica bastante empolgado para saber o que é que vai acontecer depois. Mas também se retratava muito as histórias de vida. Muitos artistas de história em quadrinhos falavam sobre a sua infância, ou então contavam até mesmo a história de seus pais. E isso é muito rico, porque se trata de outra época e a gente vai saber como era antigamente, né? Do que se brincava antigamente, o que se comia antigamente, certo? Então isso é muito importante. Outra perguntinha. Para que vocês acham que servem as historinhas em quadrinhos? Qual será a principal intenção delas? Olha só, de imediato a gente pensa logo que é para nos divertir, né? Que é para a gente ler e aí aflorar a imaginação. É também, certo? A maioria delas são para isso, mas muitas também é para nos transmitir informações sobre vários assuntos, assim como também nos alertar sobre alguns cuidados que a gente deve ter. Por exemplo, como é importante cuidar do meio ambiente, como se comportar no trânsito,
qual a importância de não desperdiçar a água, certo? Assim como também falar de questões sociais, como a pobreza, como as crianças que não têm onde morar, como a violência. Então, as histórias em quadrinhos é um universo. Nas histórias em quadrinhos, a gente tem a linguagem verbal, quando se tem as palavras, para mostrar o que as pessoas estão falando, fazendo, pensando. E também tem a linguagem não verbal, que é a própria imagem do personagem, mostrando algo que ele está fazendo e sentindo também. Quando se tem imagem e palavra, nós temos a linguagem mista. Como exemplo, a gente tem essa tirinha de baixo. Vocês podem estar observando. Ela é bem curtinha. Nós já sabemos que as falas e os pensamentos, por exemplo, dos personagens, eles ficam dentro de balões. Mas vocês sabiam que existem diferentes tipos de balões para cada situação? Isso mesmo, quando se trata da fala, quando o personagem está cochilando, quando ele está pensando, quando ele está gritando, quando tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, quando o personagem teve uma ideia, quando o personagem está com dúvida, quando ele está admirado, quando ele não consegue falar, quando ele está doente, triste, quando ele está cantando e quando ele está zangado. Existem vários tipos de balões e você pode estar descobrindo com alguém que esteja lhe ajudando a fazer a atividade através da imagem que eu coloquei no vídeo. Nas histórias em quadrinhos, tem as onomatopeias. Vixe, esse nome é difícil, né? Mas é fácil de entender, certo? São os sons que apresenta na historinha. E os sons, ele anima mais, ele nos faz entender melhor o que é que está acontecendo. E eu trouxe algumas imagens para vocês verem, como a primeira, boom, que é de uma explosão. Din dom, de uma campainha. Vupt, rapidez, né? Toque, toque, batendo na porta. Tibum, quando cai algo na água, né? Com velocidade. Zzz, barulho de abelha. O cachorrinho que está soluçando. E o ha-ha-ha-ha, que é a risada. Assim como vários outros barulhos, como barulho de chuva, barulho de passos, barulho de alguém chorando, certo? Tudo isso vai representado na historinha em quadrinho. Nós sabemos que as histórias em quadrinhos, elas não estão presas só nos livros, nas revistas, né? A gente sabe que existem vários filmes que representam os super-heróis, tem vários brinquedos, tem vários jogos. Então, é um mundo a ser conhecido por nós. E um mundo bem legal, né? Que trabalha muito a nossa imaginação, muita criatividade. Por falar nas histórias em quadrinhos, eu quero reforçar esse grande artista, Maurício de Souza, que ele é muito reconhecido pelas suas artes, que ele cria as histórias em quadrinhos, né? O grande criador da Turma da Mônica. Ele nasceu em São Paulo e ontem ele fez aniversário, completou 85 anos de idade. Isso mesmo. Ele passou a sua infância brincando assim com os amigos nas ruas, andando na vizinhança, e a sua infância era cheia de arte e de livros, porque tanto a sua mãe como o seu pai escrevia, e o seu pai também era pintor. E ele aprendeu a ler com a ajuda da sua mãe, e ela ensinava ele usando balões de gibis que o seu pai trazia para casa. E depois, quando ele foi crescendo, ele foi criando gosto pelo desenho e ele foi desenhando cada vez melhor. Quando ele tinha 19 anos, ele foi procurar um emprego como ilustrador, só que ele não conseguiu. Mas ele conseguiu como repórter policial. Ele ficou trabalhando durante 5 anos.
E ele, fazendo as reportagens com os acontecimentos locais, ele ilustrava os personagens, e isso agradava muito os leitores dos jornais. Mas depois ele deixou o jornalismo e começou a investir na carreira de desenhista, depois que ele publicou a sua primeira tirinha em um jornal muito conhecido na época, chamado de Jornal da Tarde. As suas tirinhas tinham dois personagens muito conhecidos, o Bidu e o Franjinha. E em 1960 ele criou o Cebolinha, depois o Cascão e 13 anos depois a Mônica. E foi um sucesso. A primeira revista da Mônica foi publicada em 1970, há 50 anos atrás. Vocês podem ver a capa da revista, tá? No vídeo. E o Maurício, junto com a sua equipe, já criaram cerca de 250 personagens. Muitos nem existem mais. E sabe o que é interessante? O jeito de ser dos personagens tem muito a ver com as pessoas que o Maurício conhece, com as suas filhas, com seus amigos, sobrinhos. E essas revistas, esses materiais, que não são só revistas, são livros, álbuns de figurinhas, DVDs, desenhos animados, séries no YouTube, também são exportados para vários outros países, além do Brasil. Nós já descobrimos muitas coisas sobre as historinhas em quadrinhos, né? Agora é hora de praticar. Você vai pegar seu livro, vai abrir na página 69. E na página 69 tem uma historinha em quadrinho. Olha que legal! Você vai observar e vai me dizer se você conhece esses personagens e quais são os nomes deles. E você gosta de historinha em quadrinho? Eu gosto. Olha só, vamos descobrir o que é que tem nessa historinha. Antes de dormir, fala sobre a rotina da Laura antes de dormir. No primeiro quadradinho, não tem fala. Isso significa que é uma linguagem não verbal. Mas a gente entende o que é que está acontecendo, né? O que é que os personagens estão fazendo? Eles estão assistindo televisão. No segundo quadradinho, o adulto fala: já são 9 horas da noite, já está tarde. É hora de escovar os dentes e dormir. A Laura responde: pai, posso ver um pouquinho mais de televisão? O pai dela responde: não, Laura, já está na hora. Escove os dentes e vá dormir. E assim ela fez. Escovou os dentes e foi se deitar para dormir. E olha só no que ela está pensando. Me digam o que ela está pensando. E observem que o balão do pensamento é diferente. Ela está pensando em uma boca suja que não foi escovada. E aí ela complementa no último balãozinho, no último quadrado. Eu nunca vou dormir sem escovar os dentes. Fim. Agora me digam, que título você daria para essa história? Do que a história conta? Você gostou da história? Agora é hora de ser artista. Na página 70, você vai criar sua historinha em quadrinho, falando, representando sobre a sua rotina diária. Manhã, tarde, noite e hora de dormir. Mas você pode pensar, professora, eu faço tanta coisa durante o dia, como é que eu vou representar? Você vai escolher uma que você considera importante. E você vai fazer um desenho bem bonito, vai pintar, tá bom? E no final você vai buscar na imaginação o título para essa historinha, tá bom? Eu aguardo as fotos. A última página é a 71. Agora me responda uma coisa. Você tem alguma revista de histórias em quadrinhos na sua casa? Saiba que o Theo tem uma coleção. Isso mesmo, ele gosta muito de ler e observar as imagens das revistinhas.
E você vai descobrir quantas revistas ele tem na coleção, contando os numerais que tem nessa tabela. Quando você descobrir, você vai escrever o numeral nesse retângulo que tem embaixo, tá certo? Agora, eu tenho um último desafio da página 71. 71. O Theo, da sua coleção, ele pegou uma revistinha para levar para a escola. Depois, ele decidiu pegar mais 3 revistas para emprestar aos coleguinhas da sala. Você vai observar as revistas que ele escolheu, que tem embaixo, ó, e vai contar quantas revistas ele pegou no total. E depois você vai observar qual numeral representa a quantidade de revista. Quando você descobrir, você vai circular. Bons estudos, meu bem. Se cuide, tá? Grande beijo.